Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13. A partir do primeiro versículo, vamos ler até o versículo 12. Diz assim: Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha. E Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia de outro. Houve desentendimento entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abraão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: Erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Farei sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os teus descendentes. Levanta-te e recorra esta terra no teu comprimento, na tua largura, porque eu a darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Morre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Amém? Curva sua cabeça. Pai querido, no nome de Jesus, estamos diante desta palavra, para que, Senhor, extrair o que o Senhor tem para nós, ó Deus, a fazer a aplicação certa daquilo que o Teu Espírito, Senhor, tem para nós nesta noite. Como sempre eu digo, não sou nada sem o Teu Espírito, preciso do auxílio, Pai, da companhia do Teu Espírito Santo, para me auxiliar, me ensinar, me admoestar, e aqui nós podermos, Deus amado, fazer a Tua vontade nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Estamos começando mais um ano. Todos nós temos o desejo de iniciarmos bem e terminarmos bem. Todos nós. Mas sempre, como nós falamos aqui no culto da virada, sempre haverá os contratempos. Haverá alguns obstáculos. Mas nós, como cristãos, nós precisamos sempre ter em mente que nós não estamos sozinhos em nossa caminhada. Eu gostaria de falar um pouco nessa noite sobre algo que às vezes soa um pouco estranho nós falarmos sobre isso, quando nós falamos de prosperidade. Mas a Bíblia fala aqui no versículo 2, Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. A Bíblia está dizendo que Abraão era muito
rico. Como nós podemos aprender com esse texto sobre a verdadeira prosperidade? Como nós podemos chegar no final de 2020 e dizer: eu fui próspero, eu fui abençoado? A palavra prosperidade, no significado do dicionário português, ele diz que é a pessoa rica, a pessoa que ganha muito dinheiro, a pessoa muito bem sucedida. Já no nosso contexto bíblico, nós podemos dizer que prosperidade é a ausência de necessidade. Mas ao mesmo tempo, a prosperidade é a ausência de necessidade, mas também é quando você tem um pouco a mais daquilo que você precisa. Se eu preciso de X valor para me manter por mês, e chegar no final do mês eu tenho X pontinho, pontinho, né? Vamos usar essa expressão. Vamos usar um número. Eu preciso de 10 mil reais. É muito, né, irmãos? Eu preciso de 10 mil reais para mim vencer o mês. Chegou no final do mês eu tenho 11 mil reais. Você já foi próspero. Você já está na prosperidade. Porque você tem um pouco a mais. Quer dizer, você já ganhou para a sua necessidade. Você já conseguiu pagar as suas contas e ainda sobrou um pouquinho. É prosperidade. Talvez 10 mil para nós seja muito. Mas 10 mil para um grande empresário é pouco. Uma pessoa que tem um comércio, por exemplo, ele não pode ganhar apenas 10 mil reais. Ele precisa de mais, porque a sua necessidade é mais. Então, o que é a prosperidade? É a ausência de necessidade. Quando nós chegamos no final do mês e nós conseguimos pagar as nossas dívidas, ficamos ali tudo certinho, tudo bonitinho, nós estamos sendo prósperos. A prosperidade no sentido bíblico, eu entendo assim, é a ausência de necessidade. E Deus, Ele dá para nós segundo as nossas necessidades. Tudo aquilo que você precisa, Deus te mantém, Deus traz para você. Eu quero trazer nessa noite alguns ensinamentos sobre isso. Abraão era um homem próspero. Era um homem rico. Podemos dizer que ele era próspero. Ele tinha sucesso, ele era próspero na sua vida material. Quando nós vamos analisar o território que ele demarcou, era do tamanho do estado de Sergipe. Alguns estudiosos dizem isso. Era riquíssimo. Ele tinha prosperidade na sua área existencial. Ele teve a sua descendência incontável, segundo a palavra, como a areia do mar. Deus disse para ele: ó, você consegue contar o pó, a areia? Assim será a sua descendência. Abraão era próspero na sua vida existencial, na sua vida material, mas principalmente Abraão, ele era rico, ele era próspero na sua vida espiritual. Eu creio que é por causa disso, é por causa desta riqueza espiritual que ele era próspero em todas as coisas. Tudo aquilo que ele fazia, Deus ali estava, Deus estava protegendo, guardando, sustentando, ampliando, multiplicando na vida de Abraão. Abraão foi chamado na Bíblia como amigo de Deus. Que nome excelente. Como seria bom Deus olhar para você: olha, você é meu amigo. O amigo tem intimidade. O amigo entra na casa, o amigo abre a geladeira, o amigo, ele chega sem marcar hora. O amigo, ele tem intimidade. Abraão foi esse homem que foi chamado amigo de Deus. Em resumo, a vida de Abraão foi próspera. Foi uma vida com significado. Ele viveu com Deus. Ele agradou a Deus. Ele hoje é chamado nosso pai da fé. Um homem próspero. E como nós podemos ser prósperos? Qual foi o segredo dessa prosperidade de Abraão? O que Abraão fez que nós podemos fazer? Quais são as lições que nós podemos aprender para este ano que está se iniciando, para nós termos uma vida próspera? Em primeiro lugar, querido, não posso dizer outra coisa. Nós precisamos ser prósperos, ricos na nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela tem que estar em primeiro lugar, para que Deus então venha nos abençoar com todas as outras bênçãos que nós precisamos. Em primeiro lugar, Abraão agiu com prudência, sem perder as coordenadas de Deus. Primeiro passo para nós sermos prósperos,
para nós sermos abençoados neste ano. Assim eu vejo nesse texto, agirmos com prudência, sem perder as coordenadas de Deus. Deus que tem um manual para nós, Deus tem as suas sagradas escrituras, nos ensinando passo a passo, como nós sermos prósperos, como nós sermos abençoados, como nós ser ricos espiritualmente, materialmente. Deus tem o seu manual de instrução. Em primeiro lugar, nós temos que agir com prudência. Quando eu falo prudência, amado irmão, é nós agirmos segundo a direção de Deus. É nós buscarmos em Deus o socorro na hora certa. É nós buscarmos orientação somente em Deus. Quando nós olhamos a vida de Abraão e de Ló, nós vemos um contraste. A calma de Abraão e a precipitação de Ló. Ló viu que o seu rebanho estava se misturando com os rebanhos de Abraão. Os pastores de Abraão brigando com os pastores de Ló. Ló, ele não pensou duas vezes, já quis tomar uma atitude, já quis resolver o problema da sua maneira. Mas segundo nós olhamos na Bíblia, Jó, ele estava olhando para as campinas, os seus olhos só enxergavam aquilo que era atraente aos teus olhos. Mas não é essas as nossas atitudes. Muitas vezes a direção de Deus nos leva a lugares em que nós não acreditamos, em que nós não botamos fé, em que nós achamos, não vai dar certo. Mas este é o lugar que Deus está mandando nós irmos e nós caminharmos. Talvez esse ano de 2020 aconteça como aconteceu com Abraão na sua vida. Talvez você tenha que dizer para alguém, olha, escolha você. Se você escolher do lado direito, eu vou para o lado esquerdo. Se você escolher o lado esquerdo, eu vou para o lado direito. Isso significa que Abraão estava em sincronia com Deus. Ele confiava na providência de Deus, porque foi Deus que disse para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Era Deus que ia mostrar para Abraão. Não era Abraão que ia escolher. Abraão poderia ter chegado em certo lugar onde ele estava e dizer: Senhor, eu quero este lugar. Poderia ter feito como Ló: Senhor, eu quero essas campinas, eu quero esse lugar banhado com o rio Jordão, eu quero viver aqui. Mas é o contraste que nós vemos. Abraão teve aquela paciência, a prudência de não tomar uma decisão errada. É o que nós precisamos para este ano. Se nós queremos realmente chegar no final do ano, dizer assim: o Senhor me abençoou, eu fui próspero esse ano, o Senhor multiplicou o meu celeiro, o Senhor multiplicou o meu gado, o Senhor multiplicou a minha herança, o Senhor abençoou a minha família, o Senhor fez coisas extraordinárias na minha família. Eu tenho que colocar a minha vida na direção de Deus. Eu tenho que adorar a Deus. Eu tenho que respeitar e obedecer à decisão de Deus. Eu tenho que dizer: Senhor, escolhe para mim. Eu não quero ser como Ló. Fala assim: Senhor, eu não quero escolher segundo os meus olhos, eu não quero escolher segundo o meu coração, eu não quero fazer nada segundo a minha vontade, mas eu quero fazer segundo a tua vontade. Nem que para isso, no meio do percurso, aconteça comigo como aconteceu com José do Egito. Nem que para isso eu tenha, Senhor, que descer no buraco, ser preso, mas é importante que no final eu possa ver a tua glória, eu posso ver a tua recompensa, eu posso ver realmente a prosperidade que vem do Senhor. Nós precisamos aceitar. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se nós plantarmos confiança em Deus, se nós acreditarmos nas promessas de Deus, com certeza, querido, nós vamos colher as bênçãos de Deus. Com certeza nós vamos escolher as bênçãos de Deus. Gênesis capítulo 13, de 10 ao 12, vai falar aquilo que nós lemos aqui. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Talvez isso aconteça com você, tenha cuidado. Habitou Abraão na terra de Canaã. A terra de Canaã.
era a terra prometida. Abraão já estava nela, já estava ali. Talvez Deus ainda não tinha falado para ele, mas a Bíblia diz que depois Deus disse para Abraão: Abraão, olha para frente, olha para o norte, para o sul, olha para todos os lados, aonde você olhar, onde seus olhos alcançar, eu te darei a tua descendência. Aleluia. Tudo isso, querido, porque ele tomou uma decisão diante de um conflito entre seu sobrinho, um conflito, e ele agora disse: não, ele poderia escolher, ele era um líder, ele poderia ter dito: não, Ló, faz o seguinte, eu vou ficar com as campinas e você se vira para cá. Ele poderia. Prudência é o que nós precisamos para esse ano de 2020, querido. Não tome nenhuma decisão precipitada, tenhamos prudência, porque Deus é aquele que vela pela sua palavra, e se Ele diz que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer. O que nós precisamos é andar corretamente, é andar na dependência, é andar confiante nas promessas de Deus. Deus só pode dar àqueles que obedecem, Deus só pode abençoar aqueles que obedecem. Nós somos teus filhos, e como filho nós temos que obedecer. Senão vai chegar naquele dia, como diz a palavra em Mateus, se não falo em memória: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso e aquilo. E o Senhor vai dizer: não conheço vocês, porque nós não obedecemos. Que o segredo não é só conhecer a Deus, conhecer até o diabo conhece. O segredo é você amar a Deus. O segredo é você ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus, com a sua palavra. Ter prudência. Hoje, lendo um livro, eu me deparei com uma ilustração que fala sobre a intimidade com Deus, o conhecer a Deus. E para nós termos essas atitudes, essa prudência de esperar em Deus, de esperar a resposta de Deus, nós temos que conhecer o Deus da palavra. Não só a palavra, mas o Deus da palavra. Essa ilustração dizia assim que um certo ator chegou em um restaurante e ali estava aquela plateia, e ele quis fazer ali uma apresentação no meio daquele povo e disse, levantou ali, talvez em cima de uma cadeira, e olha, qualquer um de vocês, me peçam o que vocês quiserem, que eu vou fazer uma ilustração aqui, eu vou fazer uma apresentação que vocês vão se alegrar. A ilustração disse que ninguém falou nada, ninguém ficou quieto. Mas lá no fundo daquele restaurante tinha um senhor sentado, quietinho ali. Um senhor, um velhinho, era um pastor já aposentado. Já não estava mais tomando conta de igreja nenhuma. E ele disse para aquele ator, recita para nós aí o Salmo 23. O ator olhou para o velhinho e disse, tá achando que eu não sei, né? A ilustração diz que ele tipo que zombou dele. Zombou dele. E aí a ilustração diz que esse ator fez aquela ilustração, recitou o Salmo 23 com eloquência, com muita alegria, e quando ele terminou de fazer a sua apresentação, a plateia levantou e aplaudiu. Todo mundo aplaudiu. Aí diz a ilustração que aquele ator olhou para o Senhor como um ar de vingança, você achou que eu não sabia, né? E aí, para vingar do Senhor, ele disse, agora eu quero que você faça a apresentação aqui do Salmo 23. E aí saiu o velhinho lá, não contava nem andar, e começou a recitar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A ilustração diz que quando aquele senhor pastor aposentado terminou de recitar o Salmo 23, o ator olhou para a plateia, todo mundo chorando, todo mundo em pranto, ele mesmo não se deu conta, começou a chorar. Ele mesmo falou para a plateia, você sabe qual a diferença da minha apresentação para a apresentação dele? É que eu conheço o Salmo 23, mas ele conhece o pastor do Salmo 23. Aleluia. Então, quando nós temos intimidade, querido, nós realmente nos emocionamos com Deus, nós temos prudência. Por que eu estou dizendo isso? Confia no Senhor, até mesmo as coisas que parece que não tem importância, parece que não, isso não está certo, não está certo. Foi Deus que escolheu para você, foi Deus que preparou para você.
Não precisa de uma plateia te aplaudindo, não precisa de eloquência, não precisa de muita coisa. O que precisa é você conhecer o pastor das ovelhas, é conhecer a Jesus Cristo, é conhecer a Deus da sua intimidade. Não adianta nada você conhecer toda a letra, não adianta nada você conhecer toda a ciência. Você tem que conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, aleluia. É por isso que Abraão tinha essa prosperidade, porque ele era prudente, ele sabia esperar com paciência, não perdia as coordenadas que Deus passava para ele. As coordenadas, as diretrizes, ou a direção que Deus dá para você. Não perca, não percamos. O ano está apenas começando. E se nós começarmos bem, não faz sentido só começarmos bem. Temos que terminar bem. A Bíblia diz que quando Deus criou o mundo, Ele disse, no final de toda a criação, no final do dia, Ele disse, e viu Deus que era bom. Antes de terminar, Deus não falava, era bom. Deus podia falar, estou começando o dia hoje, é tudo bom. Não, Ele só falava, foi bom no término do dia. A nossa vida é a mesma coisa. Você pode às vezes começar o janeiro, fevereiro animado, empolgado, mas lá no meio do ano você desanima, perdeu a bênção. Nós temos que ter a mesma empolgação o ano inteiro. Quando chegar no final, você vai colher os seus frutos, porque isto é promessa do Senhor em nossas vidas, amém, queridos? Isto é promessa do Senhor. Abraão agiu com prudência, agora ele esperou com paciência a visão de Deus. Segundo lugar, Abraão, com prudência, agora ele esperou com paciência a visão de Deus. Quando fala de visão, nós pensamos naquelas pessoas visionárias. O importante não é só ser um visionário, mas ter as visões de Deus. As pessoas visionárias é aquela que planeja, tem planos, tem projetos, começa o ano com muitos projetos, pessoa visionária. Mas não adianta nada você ter projetos se você não ter as visões de Deus. Deixa Deus direcionar. Deixa Deus olhar para você. A visão da prosperidade, ela não é nossa, mas é daquele que fez todas as coisas. É de Deus, aleluia. Ele que sabe o que é bom para mim. Ele que sabe o que é bom para você. Gênesis capítulo 13, versículo 14, 16, diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado norte, do lado sul, do lado oriente, do ocidente. Porque toda esta terra que vês, agora Deus olha para Abraão. Talvez Abraão tenha ficado triste por algum momento, porque era humano, pensando assim, puxa vida, Ló poderia ter escolhido as montanhas, mas Ló escolheu as campinas. Talvez Abraão, na sua humanidade, ele pode ter pensado, mas Deus, querido, a Bíblia diz que quando Ló se apartou, apareceu o Senhor para Abraão e disse: Abraão, olhe, levanta os teus olhos e vê a visão de Deus. Abraão agora não tem a sua visão. Abraão agora tem a visão de Deus. Deus manda ele olhar. E quando Deus manda nós olharmos, é porque Ele tem coisa boa para nós, é porque Ele tem prosperidade para nós, é porque Ele sabe o que está falando. Olhe para todos os lados. É isso que Deus está dizendo para nós nessa noite, querido. Se nós tivermos prudência e agora esperar com paciência, talvez não seja no mês de janeiro, talvez não seja no mês de fevereiro, de março, enfim, talvez aconteça no final do ano. Mas o importante é que você progride na esperança, na paciência, na prudência, que Deus vai fazer, aleluia, conforme a sua promessa. Às vezes o que pesa para nós é a nossa falta de intimidade com Deus. Porque Abraão, queridos, não tem como nós falarmos diferente dele. Era um homem próspero espiritualmente. Não tinha do que falar. Se o próprio Deus o chamou de amigo, quem somos nós para falar de Abraão?
Então, se nós queremos ter essa prosperidade de Abraão, todas estas bênçãos que Abraão teve, nós também podemos ter, se nós seguirmos os passos daquilo que Deus está falando conosco, se nós obedecermos, se nós amarmos, se nós termos prudência, paciência. Farei da tua descendência. Abraão agora não recebe só a bênção para você. A Bíblia diz que a descendência de Abraão também seria próspera. Deus abençoou agora não só Abraão em si, mas a sua descendência. Observa bem, Ló escolheu as campinas e por ali só teve problema. Nós vamos ler o texto, houve guerra, houve destruição. Abraão teve que ir lá socorrer Ló. Ló só passou por problema, porque Ló escolheu conforme os teus olhos. Abraão não, esperou o olhar de Deus, a visão de Deus, aquilo que Deus tinha de melhor para ele. Em terceiro lugar, Abraão apossou da promessa, ou apossou da vitória pela fé. Gênesis capítulo 3, versículo 17 diz assim: levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque a ti te darei. A ti te darei. Abraão pisou na terra prometida pela fé. E às vezes, querido, a fé, como diz lá em Hebreus 11, versículo 1, a fé, segundo a linguagem de hoje, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que nós não vemos. Isso é fé. Você não está vendo, você não consegue ver, mas eu creio que vai acontecer. Eu creio que Deus vai trazer. Desde que você leve uma vida como uma vida de Abraão, uma vida correta diante de Deus, uma vida de altares, uma vida de oração, uma vida de sinceridade com Deus. Deus, Ele honra você. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Outra palavra dessa que Deus deu, não só para Abraão, mas também para Josué. Josué também teve a mesma atitude. Josué 1, versículo 3. Deus disse para Josué: todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus passa as bênçãos para as próximas gerações. A importância de você andar segundo a vontade de Deus e confiar na prosperidade que vem de Deus, confiar que Ele vai te sustentar, não vai te faltar nada, segundo a sua necessidade, é que Ele não só abençoa você, abençoa a sua descendência. A sua família será abençoada, seus filhos, seus netos, você vai conseguir abençoar toda a sua família, porque Deus não abençoa só um da família, Ele abençoa toda a família. Ló teve problema porque ele escolheu conforme a sua vontade e os teus olhos. Abraão disse: não, eu vou esperar a vontade de Deus, a direção de Deus. E Abraão agora tem a bênção de possuir toda aquela terra para ele e para a sua descendência. Toda a sua família foi abençoada, e é isso que Deus quer fazer na sua vida também neste ano. Abençoar você, e automaticamente a sua família vai ser abençoada, porque você vai ter para abençoar. Deus vai te prosperar de uma tal forma que você vai poder abençoar. Deus pode, eu creio nesse Deus. A Bíblia está dizendo que Abraão era rico, ouro e prata e muito gado, mas tem um detalhe: ele era um homem de fé, ele era um homem temente, ele era um homem que adorava Deus. Em quarto lugar, queridos, Abraão estava sempre no altar da oração e da devoção. Aqui é o mais importante desta palavra. Abraão, ele sempre levantava um altar a Deus. Gênesis capítulo 13, versículo 18. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Morre, que está junto a Hebrom. Edificou ali um altar ao Senhor. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós vemos que em todo lugar que Abraão parava, ele levantava um altar, ele adorava a Deus. Em todos os momentos, Abraão estava sempre levantando um altar de adoração, de devoção a Deus.
Não tem como, meu amado irmão, nós que somos cristãos, nós que adoramos a Deus, nós que queremos ter intimidade com Deus, assim como este pastor velhinho que editou o Salmo, ou proclamou o Salmo 23, nós temos que ter intimidade com Ele, é com o dono, é com o pastor, é com o dono da bênção. Não é só conhecer, não é só ouvir falar que Deus abençoa, não. Nós temos que ter intimidade com Ele, nós temos que chamar Ele para estar junto conosco, aleluia. E quando nós conhecemos o dono da bênção, quando nós temos intimidade com Deus, nós estamos tão satisfeitos que nós começamos a dar glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus, até por uma melancia que você recebe de presente. Porque tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Tudo aquilo que você tem vem de Deus. Tudo aquilo que você põe na sua mesa vem de Deus. Tudo aquilo que cai na sua conta é Deus prosperando. Tudo aquilo que Deus providencia para você é Deus sustentando a sua família. É Deus tendo providência sobre a sua família. E quando nós temos intimidade com Deus, nós olhamos para o céu e dizemos: Pai, obrigado pela providência. Obrigado por me sustentar mais um ano, mais um mês, mais um dia. Intimidade com Deus, agradecer. Ter um espírito de gratidão, um coração grato a Deus. Um coração grato a Deus. Estava sempre no altar de adoração. Lampejos de fé. Lampejos de fé sem oração é sinônimo de fracasso. Escuta bem. Lampejos de fé sem oração é sinônimo de fracasso. Se nós não orarmos, nós não dobrarmos o nosso joelho, nós não conseguimos ter intimidade com Deus. O cristão genuíno, ele caminha de joelho, no sentido não literal, mas uma metáfora. Você está sempre em oração, sempre buscando a Deus, sempre buscando direção de Deus. É Deus que sustenta a minha vida, é Deus que conduz a minha vida, Ele é o centro da minha vida, a minha vida é cristocêntrica, é Deus que toma conta de mim. Eu não vou tomar nenhuma decisão se eu não buscar a direção de Deus. Isto é ter intimidade com Deus, e isso faz com que você receba as bênçãos de Deus no final do ano. Tem uma frase que eu coloquei aqui para nós meditarmos: políticos resolvem problemas em parlamentos, homens de negócios resolvem seus problemas nos escritórios, nos restaurantes, corretores nas esquinas, mas homens de Deus resolvem seus problemas no altar de Deus. Amém? Fica esse exemplo para nós. Você não é um homem de negócio, no sentido que eu estou falando aqui espiritual. A sua vida, ela depende de Deus. A sua empresa depende de Deus. Não fica só como um homem de negócio, mas um homem de Deus. Resolva suas coisas no altar do Senhor. Confia nele, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele jamais vai deixar faltar para você, segundo a sua necessidade. Qual é a sua necessidade para o mês? É 10 mil? Deus vai providenciar 10 mil. Qual é a sua necessidade? 50 mil? Deus vai providenciar 50 mil. Qual é a sua necessidade? 1000? Deus vai providenciar 1000. Segundo a sua necessidade, Deus providencia, desde que você realmente, querido, dobre o seu joelho e fala: Senhor, eu sou teu servo, estou na tua direção, eu sei que a tua palavra é verdadeira e que os teus planos não podem ser frustrados, então eu coloco diante de ti os meus sonhos, os meus projetos, a minha empresa, tudo pertence a ti, e eu quero te adorar da melhor forma esse ano. Nada vai me atrapalhar de glorificar ao Senhor, de dobrar o joelho, de estar em comunhão. Pai, este ano eu quero fazer diferente. Eu quero ver se o pastor está falando a verdade. Eu quero fazer diferente. Eu quero realmente ter uma vida de intimidade com o Senhor. Faça isso. Se Deus não te prosperar, eu vou embora dessa cidade. Olha que desafio, hein? Deus é Deus. Ele faz. Eu estou falando isso porque eu tenho prova disso. Muitas pessoas já foram abençoadas assim. Abraão era um homem assim. E Deus não é indiferente com as pessoas. Deus pode te abençoar, querido, se você realmente levar a sério aquilo que Deus está falando no seu coração nessa noite. Se você realmente levar a sério o compromisso que você tem com a palavra. Se você realmente levar a sério o seu chamado. O chamado de ser discípulo do Senhor. O chamado de ser um sacerdote do Senhor.
Às vezes nós ficamos reclamando, mas esse ano foi do mesmo jeito, não mudou nada. Mas o que nós fizemos de diferente? O que nós fizemos de melhor para o Senhor? Nós não fizemos nada de melhor, fizemos foi pior. Se nós for fazer um relatório daquilo que nós fizemos para o Senhor, nós ficamos com vergonha de nós mesmos, porque as nossas obras continuam ruins. Se não fosse a misericórdia do Senhor, amém, irmãos? Se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seria de nós? Mas, queridos, aqui nessa noite, eu quero dizer, como profeta de Deus, aqui tem homens e mulheres de Deus, amém? Que resolvem os seus problemas no altar do Senhor. Se você tinha dúvida disso, fique sabendo hoje, vocês são homens e mulheres de Deus. Vocês resolvem os seus problemas no altar do Senhor, com os teus joelhos no chão. Confia nele, da mesma forma que o Senhor prosperou Abraão. Deus pode prosperar a sua vida neste ano, no nome de Jesus. No nome de Jesus estou dizendo isso. Em quinto lugar, para nós fecharmos aqui, Abraão estava disposto a agir com coragem. Com coragem. É o que nós precisamos também. Coragem. Muita coragem. Vai chegar momento que o diabo vai armar situações para você desanimar, para você perder a coragem, para você até mesmo blasfemar. Mas tenha coragem. Amém? Tenha coragem, porque Deus está do teu lado. Gênesis 14, versículo 14. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso. Aqui já o relato quando Ló saiu de perto de Abraão. A Bíblia diz que houve guerra no lugar onde ele estava, e Ló foi preso, seus bens foram roubados, e agora Abraão tem que ir lá resgatar Ló. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318 homens, e perseguiram até Dan. Abraão perseguiu a vitória e nunca desistiu de lutar por ela. Olha só, Abraão perseguiu a vitória e nunca desistiu de lutar por ela. É assim que você tem que ser esse ano, amém, irmãos? Tenha coragem, prossiga, corra atrás da sua bênção. Quando eu falo correr atrás da sua bênção, é no sentido de você estar na presença de Deus, orar sem cessar, jejuar, clamar a Deus, porque as bênçãos te acompanham. Tem um hino que fala que eu não correrei atrás de bênção, né? As bênçãos há de me acompanhar. Acompanha se você estiver acompanhando o raciocínio de Deus. Se você estiver no olhar de Deus, na visão de Deus, com certeza as bênçãos vão te acompanhar, vão nos acompanhar. E nós precisamos andar segundo os propósitos de Deus. Para nós concluirmos, como cristão, eu e você devemos seguir os princípios bíblicos para alcançar a prosperidade. Prosperidade é ausência de necessidade. Siga os princípios de Deus manifestados na vida de Abraão. Sigamos. Vamos ficar de pé. Nós possamos, queridos, meditar naquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações nessa noite. Muitas pessoas correm, muitas pessoas fazem de tudo para ser bem-sucedidos, para serem prósperos, como nós começamos a falar aqui nessa noite. Muitas pessoas fazem, matam, roubam para conseguir alguma coisa, para ficar rico, para conseguir um dinheiro. Mas você e eu, nós não fazemos isso. Nós dobramos nossos joelhos, nós trabalhamos honestamente, nós olhamos para o céu e falamos: Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu servo, eu quero fazer segundo a tua palavra, eu quero andar segundo a tua visão. Eu posso, você falando com Deus: Senhor, eu posso até ser um homem visionário, mas eu não quero andar segundo a minha visão, eu quero andar segundo a visão do Senhor, as coordenadas do Senhor. Deus é Deus para multiplicar o pouco que você tem. Deus é Deus para fazer você prosperar em 2020, no final deste ano, você poder contar um testemunho e dizer: Deus me abençoou, Deus me prosperou, Deus multiplicou, Deus transformou a minha família. Você vai dizer isso no final deste ano. Esta é a palavra de Deus para o seu coração nessa noite, e receba isso como palavra de Deus.
Deus vai prosperar a sua vida neste ano, desde que você obedeça os princípios. Eu não vou falar que vai acontecer de qualquer maneira, não. Se você andar conforme Abraão estava andando, na direção de Deus, construindo altares de oração, a sinceridade com Deus, querido, Deus vai multiplicar. Amém? Deus vai prosperar para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o nome do Pai. Oramos ao Senhor. Pai querido, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E pedimos a ajuda ao teu Espírito Santo que nos ensine a depender do Senhor. Nos ensine a confiar fielmente na tua palavra. Nos ensine, Pai, assim como Abraão, a levantar altares de adoração, de oração. Ensina-nós, Pai, sermos prudentes nas nossas decisões. Ensina-nós a agirmos com paciência, Senhor. Ensina-nós, ó Pai, termos a certeza de que é o Senhor que está falando conosco. Ensina-nós, ó Pai, a esperar a Tua promessa com fé, com perseverança, acreditando naquilo que não vemos, mas acreditando pela fé que o Senhor vai abrir portas, que o Senhor vai multiplicar, que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai derrubar barreira, que o Senhor vai derrubar por terra os inimigos do Senhor, que o Senhor vai fazer o melhor para os Teus filhos nesse ano de 2020, Senhor. E assim nós cremos pela Tua palavra, Senhor. Nós lemos a Tua palavra e é diante dela que nós estamos, e nós oramos, ó Pai, confiante que o Senhor vela pela Tua palavra. A Tua palavra diz que Abraão era um homem rico, um homem que possuía ouro e prata, mas isso porque ele tinha fé, isso porque ele era temente ao Senhor. Pai, nós queremos ser tementes a Ti, nós queremos ser obedientes a Ti, nós queremos, ó Pai, ser homens que levantam altares. Ó Deus amado, automaticamente as bênçãos materiais, elas vão nos acompanhar, as bênçãos espirituais, elas vão nos acompanhar. Deus, eu tenho certeza disso, Senhor, aleluia. Porque é a Tua palavra que está falando conosco nessa noite. Ó Pai, não deixe que nós, Senhor, servimos aos outros deuses. Não deixa nós encurvar, Senhor, perante a Mamon, o Deus do dinheiro. Não deixa nós encurvar, Senhor, perante esse Deus maldito. Deus, nós não podemos amar o dinheiro, mas tem que amar ao Senhor, confiar na providência, confiar na prosperidade que vem do Senhor. Aleluia. Que nós possamos fazer tudo conforme a Tua palavra, conforme um homem santo faz. Ó Deus, livra-nós do pecado, livra-nós da injustiça, Senhor. Que todas as vezes que nós formos praticar atos de injustiça, que Teu Espírito Santo possa falar fortemente nos nossos corações e dizer: não, não faça isso, porque você serve ao Deus Todo-Poderoso, oh Pai. E nós vamos ver no ano de 2020, no final deste ano, as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Retira do nosso meio, Pai, todo ato errado. Retira do nosso meio, Pai, todo pensamento errado, toda atitude errada. Que nós possamos viver conforme a Tua palavra, em santidade, obediência e paciência, confiantes no Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos e nós Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Diga comigo: Senhor Jesus. Bem forte. Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra e eu recebo a palavra profética desta noite sobre a minha vida. Que as bênçãos do Senhor me acompanharão para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Já vamos encerrar. Nós já damos nossos avisos, né? Quero aqui mais uma vez agradecer.